As ações da Tesla já subiram mais de 60% só no ano de 2023. Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre os resultados recentes da empresa, vamos tentar entender por que o mercado está tão otimista assim com a empresa e também eu quero mostrar para vocês uma vantagem competitiva que é muito rara de se ver e que eu acredito que a Tesla tem. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto de investimentos no exterior, fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores também que buscam esse tipo de conteúdo de investimentos no exterior. E também lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, mas se vocês quiserem recomendações, quiserem ter uma ideia de portfólio de investimentos, principalmente de uma carteira global para vocês investirem fora do Brasil, é só vocês tornarem assinantes GA Pro nesse link que eu estou deixando aqui na tela. Vocês vão direto para a página onde explica tudo sobre o que é ser assinante, tudo que vocês têm acesso, todo o suporte que a gente consegue oferecer para vocês. Então, dê uma olhada lá se você tem interesse em começar a investir lá fora, ou também se você quer investir aqui no Brasil, a gente também tem carteiras aqui para o Brasil. Veja lá se faz sentido para você e se torne assinante GA Pro. A gente consegue ver aqui que as ações da Tesla já subiram mais de 60% só esse ano, então vamos dar uma olhada nos resultados para entender o porquê que o mercado está tão otimista assim com a empresa. Mas antes, se você nunca ouviu falar da Tesla, hoje é basicamente a maior empresa produtora de carros do mundo quando a gente olha no ponto de vista de valor de mercado, tá? Hoje ela vale aí cerca de 500 bilhões, 550 bilhões de dólares, e a segunda colocada, que é a Toyota, vale pouco mais de 200 bilhões mais ou menos. Então a Tesla é maior do que a maioria das outras grandes fabricantes de carros que tem aí no mundo, tá? E ela é a maior produtora de veículos elétricos hoje na atualidade, tá? E ela tem alguns modelos aí muito conhecidos como o Model 3, tem também o Model Y, o Model S, o Model X e outros que estão aí no pipeline para sair esse ano ou até no próximo ano. A gente vai começar um pouco disso, tá? Além disso, ela tem também uma parte aqui de energia solar, né? Ela vende essa parte de painéis solares, o armazenamento, né? Que a gente chama de off-grid, quando o consumidor consegue armazenar energia numa bateria ali externa. Então ela também tem essa parte aqui, uma parte também de serviços, né? Mas é menor, assim, a gente vai ver que a maior parte do resultado dela vem realmente da venda dos carros, tá? Então a Tesla hoje é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Vamos dar uma olhada nos resultados dela do primeiro trimestre de 2023 para ver se tem motivo para o mercado estar tão otimista assim com a empresa. Então vamos dar uma olhada nos resultados aqui da Tesla do primeiro trimestre de 2023. A primeira coisa que eu gosto de olhar aqui no resultado da empresa é a entrega de carros, né? Quantos carros ela vendeu aqui no trimestre, e foram 422 mil no primeiro trimestre de 2023, 36% ano contra ano, né? E a produção crescendo aqui 44%. Então a parte operacional da Tesla, a parte de vendas ali da Tesla, segue muito bem, com um crescimento muito forte, tá? Eu vim aqui primeiro porque isso vai fazer muito sentido quando a gente olhar os destaques da empresa, tá? Quando a gente olhar aqui os destaques da Tesla no trimestre, vocês vão ver que a receita automotiva da empresa, né, atingiu aqui 20 bilhões no trimestre, mas ela cresceu apenas 18% contra o primeiro trimestre de 2022, tá? Por que isso aconteceu, né? A gente viu que ela vendeu 36% a mais, mas a receita não acompanhou. Então a Tesla, nesse trimestre, ela, pela primeira vez assim na história dela, ela teve que dar um desconto, né? Ela optou, na verdade, por dar um desconto ali para vender os carros dela, tá? Isso por conta do cenário atual, que tá mais difícil para o americano e também para o europeu, por conta das altas de juros, para eles financiarem ali a compra de carros, mas também porque a Tesla acredita que fazendo isso ela vai conseguir ganhar market share, né? Então a empresa está sacrificando um pouco ali do presente dela, né? Das margens no presente dela, para crescer, para ganhar escala, para vender mais, para sufocar também de certa forma os concorrentes dela, para ganhar market share e ser mais rentável no futuro, tá? Na minha visão, isso é uma decisão acertada da parte da Tesla, tá? A gente gosta desse tipo de movimento nas empresas, tem empresas no Brasil que também fazem esse tipo de movimento. Na nossa visão é acertada, apesar de que o mercado não gostou nada, né? No dia que ela divulgou, eu acho que chegou a cair 10%, né? O que divulgou os resultados do primeiro trimestre, e o mercado ele é muito curto-prazista, né? Então ele olha normalmente o trimestre, no máximo um ano, né? O mercado não olha o longo prazo, né? Então para quem olha o longo prazo, é uma decisão acertada. A empresa sacrifica um pouco do presente agora, ela tem margem para queimar, ela pode fazer esse movimento, pressiona os concorrentes e consegue crescer e ganhar uma fatia maior do bolo, né? Lá na frente ela vai ter uma parte maior do bolo e vai ganhar mais por conta disso, tá? Então, na nossa visão, apesar de ser ruim para os números no curto prazo, é uma decisão acertada, tá? Quando a gente olha os outros segmentos aqui da empresa, como o segmento de energia, chegando aqui a 1,5 bi de receita, um crescimento de 148% ano contra ano, crescimento muito forte, né? Isso aqui tem vários estímulos, né? Principalmente no mercado europeu, no mercado americano, para que isso
para que esse crescimento forte ocorra, tá? Então, o próprio Elon Musk, ele acredita que quando o crescimento dos dois business, né, tanto de carros quanto de energia renovável, tiver um crescimento mais maduro, o segmento de energia tende a crescer num ritmo maior, né? Então, a tendência é que nos próximos 2, 3 anos, essa parte de energia no resultado da Tesla, frente ao resultado ali que vem do automotivo, comece a se equilibrar um pouco mais. Talvez 30% do resultado vem dessa parte de energia. Ainda não dá para saber, mas a tendência é que ele vai crescer mais rápido que o segmento de energia e contribuir cada vez mais para o lucro bruto total da empresa, tá? Então a gente consegue ver aqui que hoje, né, quando a gente olha aqui a receita total da Tesla, né, no trimestre pelo menos, de 23 bilhões, 20 bi ali ainda vem da parte de vendas de carros. Então é uma empresa essencialmente ali 85%, 90% do resultado dela vem de carros, e o restante aqui vem dessa parte de energia e também de outros aqui, que é onde entram os outros serviços da Tesla, né, como leasing, como também revenda de veículos, como a parte dos postos de energia, né, onde os clientes dela armazenam, e o seguro vai entrar aqui no futuro, quando eles conseguirem lançar o seguro ali da própria Tesla, que também segue crescendo um ritmo muito forte, né, 44% ano contra ano, um crescimento muito forte para essa linha de serviços, né? Então, a parte de receitas da Tesla veio positiva ainda, né? A gente vê que num cenário complicado, como a gente está vendo, de alta de juros, inflação, queda de consumo, o setor automotivo foi muito impactado, mesmo assim conseguindo crescer bem, né? Crescendo aqui 18% ano contra ano, apesar de ter dado desconto, que foi um ponto negativo ali no curto prazo, na nossa visão, ainda positivo, tá? Por conta disso, né, do desconto e dessa queda de receita, né, não queda, de uma desaceleração no crescimento da receita e os custos não terem desacelerado, né, os custos, na verdade, da Tesla, quando a gente olha os resultados da empresa, a gente vê que o custo dela subiu, se eu não me engano, 40% ano contra ano. Então, o que é que aconteceu é que o lucro bruto da empresa caiu, né, então ela perdeu aqui margem bruta, né, caiu aqui 17%, né, chegou a 4,5 bilhões de lucro bruto frente a 5,4 no ano anterior, né, no ano de 2022. Então o mercado bateu bastante nisso daqui. Nossa visão é uma questão mais estratégica do que qualquer outra coisa. Então não foi necessariamente ruim, tá? Partindo aqui para as despesas operacionais da empresa, isso aqui é um ponto muito positivo da Tesla. Então a gente vê que o ano passou, né, primeiro trimestre de 2022, frente ao primeiro trimestre de 2023, praticamente o mesmo nível de despesa operacional. Então a Tesla ela não gasta muito para vender os carros dela, né, principalmente em despesas de marketing, né, vendas e administrativo. Ela consegue vender ali sem gastar muito. Inclusive o Elon Musk comentou que eles vão começar a fazer propaganda mais dos carros dele, nesse tipo, enfim, propagandas online, em ads aí, em sites e tal, para começar a divulgar mais, mas historicamente eles nunca precisaram, então eles tiveram sempre um controle muito forte ali de despesas operacionais, o que faz com que o lucro operacional da empresa seja muito limpo, né? Se a gente olhar aqui o lucro operacional da Tesla de 3,6 bilhões, né, no primeiro trimestre de 2022, quase que totalmente se traduz para lucro líquido, né? Porque a empresa não tem dívida também, né? Se a gente olhar aqui a posição de caixa da Tesla segue num nível muito bom, né? Saindo aí de 18 bilhões de caixa no primeiro trimestre de 2022 para 22 bi de caixa agora no primeiro trimestre de 2023. Então a empresa sempre tem caixa líquido, então ela não tem a despesa ali de juros. Então o lucro operacional praticamente se traduz totalmente aqui para o lucro da empresa, o lucro líquido, né? Então, olha aqui, 2,4 de lucro operacional, 2,6 de lucro líquido, né? 3,6 de operacional, 3,6 de líquido. E a mesma coisa esse trimestre, 2,6 de operacional, e quando a gente vê aqui o lucro líquido, 2,6 basicamente, lucro líquido caindo aqui 24% ano contra ano, que, como eu falei para vocês, não é negativo no curto prazo, mas no longo prazo, na minha visão, uma decisão acertada, tá? Quando a gente olha aqui a geração de caixa operacional, né, uma geração boa ainda de 2,5 bilhões de caixa operacional. Tem muita gente que ainda acha que a Tesla não gera caixa. A Tesla gera caixa, gera bastante caixa, inclusive consegue financiar todo o investimento que ela tem feito, né? Se a gente olhar aqui, todo o caixa que ela gera operacionalmente todo o trimestre tem conseguido financiar o capex dela, né, o crescimento dela, o aumento das fábricas, o aumento de produção e tudo mais. Então ela tem o capex dela cabe na geração de caixa e ela gera caixa livre, né? Então o fluxo de caixa livre nesse trimestre foi 441 milhões de dólares e ela tem gerado fluxo de caixa livre aqui basicamente todo o trimestre, já vai fazer uns 2 anos, né? Então uma empresa hoje muito geradora de caixa, uma empresa tem alta lucratividade, boas margens, então realmente uma ótima empresa hoje, a Tesla, tá? Já deu para ver que não foi o resultado da Tesla que deixou os acionistas animados, né? Então vamos continuar aqui na apresentação, que tem 2 motivos que eu acho que fizeram as ações subir esse ano, tá? Não tem como exatamente a gente saber por que tá subindo, mas isso daqui é um palpite que eu tenho, tá? Seguindo aqui na apresentação da empresa, a gente vai ver
duas coisas que eu quero mostrar para vocês, tá? A primeira é essa parte aqui do FSD, Full Self-Driving, tá? A Tesla, ela tem uma tecnologia que ela tá trabalhando há muito tempo, já vai fazer vários anos, onde ela está tentando lançar no mercado um carro totalmente autônomo, né? Um carro que se dirige totalmente sozinho, tá? Hoje em dia tem mais ou menos 100 mil carros rodando um beta desse sistema, né, que ela chama de FSD, Full Self-Driving, e ela pretende lançar o mais rápido possível. E há uma especulação, né, o próprio Elon Musk comentou nos encontros recentes de acionistas que ele acredita que vai lançar ainda esse ano o FSD globalmente, né, para qualquer cliente conseguir adquirir. O que acontece é que o custo hoje de se ter o FSD é 15 mil dólares. Então, todos os carros da Tesla, imagina que hoje a Tesla tem mais ou menos já 4 milhões de veículos rodando nos Estados Unidos, na China, na Europa, mais ou menos 4 milhões de veículos. Se 30% aí desses carros quiserem esse serviço, né, baixarem ali nos carros esse serviço, já vão ser 18 bilhões de dólares gerados, em média, aí, se você pegar esses 15 mil, que vai ser basicamente direto para o lucro líquido da empresa, né? Então, o lucro líquido dela de 2022, se eu não me engano, foi uns 12 bilhões de dólares, né? Mais ou menos isso. Então, só com um serviço que ela conseguiria talvez lançar esse ano, ela teria o lucro líquido inteiro de 2022, mesmo que fosse vendido, digamos, entre 2023 e 2024. Então isso é muito positivo para a tese da empresa e o mercado está muito contente com isso, né? O mercado está com essa expectativa porque cada vez mais os diretores ali da empresa têm comentado que está mais próximo de sair o lançamento do FSD, tá? Outra coisa que tem a ver com isso, né, é a queda de custos de produção, né? Se a gente olhar aqui a queda de custos para se produzir o Model 3 da empresa entre 2018 e 2022 já caiu 30%, e eles comentaram, né, tem comentado cada vez mais que eles estão fazendo mudanças na tecnologia de produção em larga escala que tende a cair mais 30% do custo de produção. Então, quando a gente comparar 2018 com esses novos modelos de carros que serão produzidos, na verdade não novos modelos, né, novo modelo de produção desses carros num custo menor, a tendência é que o custo caia pela metade em relação a 2018. Então a empresa vai ter uma receita maior com FSD e um custo menor. Então o lucro bruto da Tesla tende a se expandir ainda mais. E a gente vai ver aqui que ela já é uma empresa que tem um lucro bruto muito acima da concorrência, né? Ela mostra isso. A gente vai voltar nessa apresentação, mas só queria mostrar a margem operacional para vocês. A gente consegue ver que a Tesla, essa linha vermelha aqui, né, ela já foi sim, já teve sim a margem operacional negativa, então é uma empresa que não era lucrativa ali em 2019, 2018, mas ali de 2020, 2021 para frente a empresa começou a escalar bastante, vender cada vez mais carros e ganhar margem com isso, tá? Então a margem dela hoje em dia é próxima ali de 16%, a margem operacional, enquanto a indústria automotiva estacionou ali em 8%, e na realidade esse 8% não está muito real, né? Na verdade o preço dos carros subiu muito em 2021 e 2022, então a tendência é que isso volte para uma margem histórica que era mais próximo de 6% do que de 8%, enquanto a Tesla tem trabalhado ali entre 14% e 16%, né? Então, por conta disso, né, o mercado espera que a margem da Tesla vá aumentar por conta de uma receita que vai subir e o custo que vai cair, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu acredito de um mercado estar tão otimista com a Tesla. E o segundo ponto, né, justamente essa imagem aqui, que é o Cybertruck, tá? Então, o Elon Musk tem comentado que há uma expectativa muito positiva, assim, de que o Cybertruck finalmente vai ser lançado ainda esse ano, possivelmente no segundo semestre de 2023, tá? Isso aqui é muito importante porque a maior parte dos veículos vendidos, principalmente nos Estados Unidos, são picapes, né? Então esse carro, o Cybertruck, poderia sim concorrer nesse mercado e começar a ganhar mercado, né? E é um carro que tem um ticket maior. Possivelmente a margem operacional desse carro aqui vai ser maior do que dos outros modelos da Tesla, os modelos mais simples ali, o SUV, os veículos de passeio. Então o mercado pode estar muito otimista porque tem uma demanda muito forte. Os clientes da Tesla estão pedindo muito, né, pela saída desse carro, né, para esse carro ser logo produzido. Então há uma expectativa de que as vendas do Cybertruck vão ser muito positivas para a Tesla, né? Então ele também comentou, Elon Musk, de que o Cybertruck vai vir com a possibilidade de outros acessórios de outras empresas serem acoplados no carro, o que pode gerar ali também uma certa receita recorrente para a empresa, alguma outra coisa
algum outro serviço relacionado ali ao Cybertruck que os outros carros não têm. Então esses são os dois motivos pelos quais eu acredito que o mercado está tão otimista assim com a Tesla, né? Se a gente olhar esse ano aqui subindo 60%, muito por conta do Full Self-Driving que pode sair esse ano e o Cybertruck que pode também sair esse ano, além das receitas da empresa, as vendas esse ano que devem ser muito positivas também, a geração de caixa. Os números da Tesla em 2023 vão seguir muito bons, apesar de num ritmo de crescimento mais fraco do que nos anos anteriores. E em 2024, 2025, a gente acredita que eles vão voltar a crescer num ritmo mais parecido com 2022, 2021, né, que é o que a empresa tem crescido, tá? Vamos seguir na apresentação da empresa, que tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, tá? Seguindo aqui, a gente consegue ver outros dados bem interessantes aqui da Tesla, tá? Aqui são as métricas anualizadas, né, dos últimos 12 meses de cada trimestre, tá? Então aqui a gente consegue ver quantos veículos que a Tesla tem conseguido vender, né? Então a Tesla conseguiu sair ali de 500 mil veículos por ano para chegar aqui nos últimos 12 meses a 1,4 milhões de veículos, e eles acreditam que esse ano de 2023, ou seja, quando a gente chegar no fim do ano e anualizar, né, pegar um ano de 2023 inteiro, eles vão chegar a mais ou menos 1,8 milhões de veículos, né? Então a empresa tem conseguido seguir no plano dela de crescimento de vendas de carros de ano contra ano, crescer aí o crescimento de carros, não teve nenhum ano que ela teve ainda queda na venda de carros, o que é muito positivo, tá? Outra coisa muito interessante da gente ver é o cash flow da empresa, né? A geração de caixa da Tesla, livre principalmente, que é um número talvez mais importante em empresas de tecnologia para se acompanhar, que é a geração de caixa livre, depois enfim, de CAPEX e de tudo. A empresa segue gerando aqui um fluxo de caixa livre cada vez maior, né? A gente chegou a gerar aqui quase 10 bilhões de dólares no anualizado ali, né, do terceiro trimestre de 2022, né? Então, a empresa muito rentável hoje, muito geradora de caixa hoje, né? E o lucro líquido aqui também acompanhando, né? Outro ponto muito positivo da gente acompanhar aqui da Tesla, o lucro líquido dela, que é essa barra aqui azul, né? A gente consegue ver que no quarto trimestre, como eu falei para vocês, ela teve um lucro líquido ali de cerca de 12 bi. E só o FSD, se ela vender para 30%, né, se ela vender o veículo autônomo dela, o serviço de veículo autônomo dela, para 30% dos carros que estão rodando hoje, ela geraria 18 bilhões de lucro de uma só vez, né? Ou em um ano, 2 anos, 3 anos, onde essas vendas ocorram, não importa, né? Vai direto para o lucro dela porque ela não tem tanto custo, né? Ela simplesmente vai oferecer o serviço e as pessoas vão conseguir literalmente baixar um software no carro e vão conseguir sair utilizando o veículo, o serviço de veículo autônomo, né? Então isso pode gerar muito caixa para a empresa, assim, quase que num piscar de olhos, né? Então é um ponto muito positivo para se esperar aí nos resultados da Tesla, tá? Outros dados aqui, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa, tá? Passando aqui pelo balanço, né? Então a gente já viu os resultados da empresa, né? Os custos, a receita, parte de geração de caixa. Só mostrar para vocês a questão de dívida, né? Que tem muita gente com essa preocupação de que as empresas de tecnologia, né, podem falir e tudo mais. Se a gente olhar aqui a parte de dívidas da Tesla, né, vocês vão ver que ela tem, como ela mostrou lá, a parte de caixa dela, com 22 bilhões em caixa, e dívida da empresa, se a gente olhar aqui, long-term liabilities, a gente consegue ver aqui que ela tem 6 bilhões de dívida, né? Então é uma empresa super tranquila, o crescimento dela está praticamente totalmente financiado ali pela geração de caixa operacional, quase não tem dívida, consegue tomar dívida para crescer ainda mais, então é uma empresa super saudável aí, com ótimos números. O resultado do primeiro trimestre de 2023 decepcionou um pouco ali na margem bruta, mas a tendência é que nos próximos anos isso compense e muito mais, né? Então, a parte de números da Tesla era isso. Agora eu quero falar para vocês a respeito da vantagem que eu falo que a Tesla tem e que é muito rara de se ver em qualquer empresa. Bom, quando a gente fala de vantagens competitivas, tem várias vantagens que uma empresa pode ter, né? Economias de escala, efeito de rede, altos custos de troca, né? Enfim, tem várias vantagens competitivas que são comuns de se encontrar, né? Poder de marca em várias empresas. Mas tem uma vantagem competitiva que é muito difícil de se encontrar, que chama counter positioning, que é literalmente contraposição. O que é essa contraposição? Ela acontece quando uma nova empresa chega no mercado, ou no setor, ou no segmento, e ela se posiciona de forma contrária a todos os maiores players daquele setor. Então ela se posiciona de uma forma que o jeito que ela faz, o modelo de negócio dela é totalmente contrário ou muito diferente do que é feito na atualidade, ao ponto de que
aqueles players que dominam o setor, se eles forem adotar esse novo modelo que é melhor do que o modelo anterior, eles vão sofrer, né? Eles vão ter queima de caixa, eles vão ter perda de margem, eles vão perder market share, enfim, eles vão perder caso eles adotem esse novo modelo. Essa é a contraposição, tá? E como que a Tesla tem essa vantagem competitiva? O que acontece é que toda a indústria automotiva, né, foi baseada na produção de veículos a combustível, né, seja a gás, a gasolina, combustível fóssil. Né? E a Tesla se posicionou de uma forma diferente. Né? Ela já montou desde o começo as fábricas dela para produzir veículos totalmente elétricos. Então, as grandes montadoras, né, a Ford, a GM, a Toyota, elas passaram anos, né, algumas décadas, investindo em fábricas e tecnologias, engenheiro pessoal, desenho, tudo pensando na produção de um tipo de veículo. E agora fica muito difícil para essas empresas desvirtuarem o modelo de negócio delas. Né? Elas não conseguem pegar essa fábrica e reaproveitar para fazer um outro tipo de veículo. Né? O Elon Musk ele comenta o quão difícil que é fazer um carro elétrico de uma forma rentável, tá? Então essas outras empresas, elas têm duas opções, ou elas ignoram o problema e aí elas deixam a Tesla crescer sozinha, ganhar mercado e cada vez vender mais e dominar e ser um monopólio, ou elas começam a ter que investir nesse outro segmento e por conta disso elas começam a, de certa forma, queimar um pouco de caixa ali no presente, sem a garantia de que eles vão conseguir atingir esse nível de venda rentável, né? Se a gente olhar aqui, eu trouxe só dois exemplos, tá, para não ficar muito longo, mas a Ford, por exemplo, anunciou que vai investir 3,7 bilhões aqui na produção de veículos elétricos. A GM avisando aqui que vai investir 7 bilhões de dólares também para começar a produzir em maior escala veículos elétricos, mas isso não quer dizer que eles vão, que essas ambas empresas, né, e todas as outras montadoras clássicas, digamos assim, que focaram sempre em veículos a combustíveis fósseis, que eles vão conseguir fazer isso de uma forma lucrativa, tá? A tecnologia para produzir um carro elétrico, ela é muito diferente. Então é muito difícil de fazer com escala de uma forma lucrativa, tá? A gente consegue ver o tanto de investimento que essas empresas têm feito em capex para poder gerar no balanço dessas empresas, né? Eu trouxe aqui o da GM que, por exemplo, em 2022 investiu ali 9 bilhões, tá? Ela não separa aqui o quanto que foi para veículo elétrico, o quanto que foi para veículo não elétrico, mas elas estão despendendo bastante dinheiro, né? Se a gente vê aqui da Ford também em 2022 aqui, full year, né, 2022, 6,5 bilhões de dólares. Então essas empresas estão investindo pesadamente para conseguir construir as fábricas, conseguir construir a tecnologia, mas elas não chegam nem perto do nível de lucratividade da Tesla, tá? E pra gente não ficar só acreditando no que o Elon Musk fala, né? Ele trouxe isso numa apresentação recentemente, né? Então, hoje a Tesla é a maior produtora de veículos elétricos do mundo, né? Produzindo aí cerca de 1,4 milhões de veículos aqui por ano, né? A única que chega mais ou menos perto é a BYD lá da China, né? Que ela é uma empresa, inclusive, se eu não me engano, que o Warren Buffett investe, que está produzindo aí cerca de 1 milhão por ano, mas quando a gente compara com as outras grandes empresas, né, a Hyundai, a Stellantis, a Ford, a GM, né, elas não estão conseguindo, mesmo investindo bastante, né, 2 bilhões, 3 bilhões, 7 bilhões, não conseguem escalar a produção, até porque elas não vão ter demanda pelo carro, né? Não é só porque elas vão fazer um carro totalmente elétrico que o público vai querer comprar, porque eles não têm todo o serviço, toda a tecnologia, todos os postos de abastecimento que a Tesla tem, né? Então, a Tesla segue sendo a maior e isso dá vantagem de escala para a empresa, né? Além disso, ela é hoje a empresa que tem a maior margem, como a gente viu, né? Então, ela não só é a maior, ela é a única que consegue ter uma boa margem operacional, né? Se a gente pegar aqui as outras produtoras clássicas, digamos assim, Volkswagen, Toyota, Hyundai, GM, Ford, aqui com uma margem operacional de muito difícil de trabalhar, né? De 4% de margem, 6% de margem, isso aqui é a margem total da empresa, não só do carro elétrico, né? E quando a gente compara somente com outras produtoras de carro elétrico, a gente consegue ver que realmente é muito difícil de ganhar dinheiro nesse segmento, né? A BYD é a única que é lucrativa, mas é muito pouco, tem uma margem baixa ali, menos de 5%. Todas as outras grandes aí, não se compara à Tesla, né, mas as únicas outras relevantes, a NIO, que também é lá da China, se não me engano, todos os outros, né, inclusive da Ford aqui, todos ainda rodam no prejuízo, né, que é a Rivian da Amazon, né, lá do Jeff Bezos. Então, todas essas empresas aqui que tentam trabalhar, que tentam vender o carro elétrico, não conseguem, porque para chegar no nível de tecnologia que a Tesla tem hoje, de produtividade, de escala, é muito difícil, tá? E para piorar a situação para essas empresas, as empresas clássicas, as montadoras clássicas, hoje já é
mais barato se ter um Tesla, ou muito parecido se ter um Tesla, o custo de se ter um Tesla é muito parecido com o custo de ter um carro popular lá nos Estados Unidos. Então não tem motivo, né? As pessoas não vão enxergar motivo daqui a pouco para se ter um carro a combustão se elas têm o mesmo custo de se ter um Tesla, que é um carro mais moderno, que é um carro mais sustentável, que é um carro mais, enfim, energia verde e tal, tem um poder da marca. Então, o que era um empecilho no passado, que os carros da Tesla eram mais caros, a tendência é que eles vão ficando cada vez mais baratos, o que vai dificultar ainda mais para as empresas que hoje são os grandes players, né, do setor, né? Toyota, Ford, a GM, que são os grandes, realmente os grandes produtores que produzem milhões de veículos aí por ano, nem são muito maiores do que a Tesla, tá? Então, nesse sentido, a Tesla está se posicionando de forma contrária no setor, o que está gerando, né, essa dificuldade toda para as outras empresas. É por isso que a Tesla hoje, né, vale 550 milhões, enquanto as outras empresas, né, Toyota, GM, Ford, não valem tanto quanto a Tesla, né? Chegou um momento que a Tesla sozinha valia mais que a indústria inteira automotiva, porque ela se posicionou de uma forma contrária, de tal forma que as outras empresas vão sofrer muito para conseguir chegar em algum momento aqui competir com a Tesla, tá? Somente a BYD aqui está tentando competir, mas mesmo assim a gente tem que lembrar que é na China, tem toda uma questão lá de produção interna, tem todas vantagens que são dadas provavelmente para a BYD, então não necessariamente a Tesla consegue brigar de igual para igual, né? Onde ela consegue brigar de igual para igual, por exemplo, Estados Unidos aqui, a gente vê que a Ford gera aqui um prejuízo de 40% com os carros elétricos, enquanto a Tesla gera aí um lucro quase de 20%, né? Então, nem se compara, e é isso que eu queria passar para vocês, né? Que a Tesla, ela tem esse valor todo por conta de uma vantagem que é muito difícil de se encontrar, e ela tem, outras empresas já tiveram, né? Netflix já teve essa vantagem, a Amazon já teve essa vantagem, a Vanguard já teve essa vantagem, então é muito difícil de encontrar. Quando você encontra, a empresa tende a ser muito lucrativa por muito tempo, até o momento que os concorrentes chegam a conseguir competir com ela, mas na minha visão, nesse setor automotivo ainda vai levar muito tempo para os competidores conseguirem competir com a Tesla de igual para igual, né? Bom, pessoal, pelo vídeo já é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem os nossos próximos conteúdos. Encaminhe esse vídeo para um amigo seu que tem a Tesla ou para um amigo seu que não compra a Tesla porque ele acha muito cara, para ele entender que a Tesla talvez não seja tão cara assim. Bom, por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.